Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu queria inaugurar um quadro um pouquinho diferente. Eu queria, nesse quadro, compartilhar com vocês as minhas impressões da leitura da Paideia, do Werner Jäger. Olá, meu nome é Igor Salles e você está no Conversa na Catedral. Bom, como eu estava falando, eu queria compartilhar com vocês nessa nova série do canal sobre as minhas impressões da Paideia do Werner Jäger, que, para iniciarmos, a Paideia ela não é um termo que pode ser facilmente traduzido do grego para o português ou para qualquer outra dessas línguas modernas. A paideia ela é algo como se fosse cultura, literatura, música, educação, mas não é muito bem isso. A paideia é um termo que une e abrange todas essas outras coisas que nós temos. Então, o Jäger ele fala aqui que sim, a gente mantém o termo o grego, apesar de ser um termo um pouco posterior, mas que ele é o termo mais útil que a gente tem e o mais próximo da ideia originária da cultura, da paideia, né? Bom, nessa introdução ele vai falar que não existiria cultura, não existiria antiguidade sem a paideia grega. O que faz com que a gente comece a imaginar, né? Mas o que foi que aconteceu? O que é que tinha e o que é que não tinha? Então, me parece que a paideia nessa introdução ela é mais um caráter formacional do homem e do homem introduzido na sua sociedade, na sociedade em que ele vive, do que uma própria alimentação do espírito humano para a própria alimentação, sabe? Para a própria utilidade do homem que aprende. A diferenciação, primeiro, da cultura grega, da paideia, com a literatura, e porque elas não representam e não significam a mesma coisa, mas a paideia é algo superior, é que a literatura, para os gregos, ela era o foco maior e, digamos, a arte que absorvia todas as outras. Então, a literatura ela é o que há de mais poderoso que foi construído naquela sociedade, é o que há de mais forte e profundo, seja unindo a retórica, a oratória, arte, espiritualidade, tudo. Então a literatura é esse processo aglutinador de todas as experiências humanas. E um homem culto, nestes termos, seria não só um homem que conhece a cultura, como hoje a gente pode falar, né? Que um homem culto hoje é aquele cara capaz de identificar as manifestações culturais do seu tempo, da sua época e do seu povo. Mas não, nesse sentido, o homem culto ele era aquele capaz de não só isso, mas de saber lidar nessa amálgama que é o nosso mundo, que era o mundo do homem até então, entender perfeitamente como funcionava a espiritualidade, os ritos, e o processo formacional. E como eu já havia dito, a educação não era apenas na formação identitária da pessoa, mas é do homem para a sociedade. A educação grega, ela se fazia dessa forma, de que o homem ele era educado e para servir a sociedade. O homem ele não poderia deixar de ser um animal político fora da zona de ação de todo o ambiente político, cultural desse povo. E ele fala também que para que as normas estabelecidas sejam mantidas, é necessário sim uma educação que corresponda, uma educação sólida que corresponda às necessidades daquele povo. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino exterior como na sua estruturação interna e desenvolvimento espiritual. E uma vez que o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida humana, a história da educação está essencialmente condicionada pela transformação dos valores válidos para cada sociedade. A estabilidade das normas válidas corresponde à solidez dos fundamentos da educação. De modo que o processo de rigidez ele também se evidencia
quando a sociedade já está envelhecida e quando ela já sim precisaria não da solidez, mas de uma habilidade adaptativa para que o povo se reestruturasse, se restabelecesse e criasse um renovô daquela cultura, quando sim os marcos anteriores ou o sistema anterior já não é suficiente para a compreensão daquele povo imerso naquele tempo, que já não é o de outrora, onde as leis e a educação foram estabelecidas. Mas então, o Werner Jäger, ele fala que a cultura tal qual era conhecida no mundo antigo teve uma mudança, um salto qualitativo com os gregos, pois os gregos transformaram a cultura não só na manifestação do seu povo, mas do homem em si, sabe? Tudo na cultura referia-se ao homem, à existência do homem, à comunicação do homem, à sua interação com o ambiente que eles consideravam algo completamente interligado. Então, tudo para os gregos significava algo, uma cadeia orgânica interligada entre os aspectos do mundo e os aspectos do mundo com o homem e os fenômenos ali representados e manifestados. E o ideal, esse é o ponto que é muito, muito interessante, estava lendo isso aqui, assim, o ideal do grego, da educação grega, da paideia, é o homem vivo, a transformação não de um homem ideal, mas do homem vivo, presente e manifestado naquele momento e naquele povo. E quando a gente lembra da Grécia Antiga e os grandes gregos e todas as suas construções, seus monumentos e obras de arte, o Werner Jäger diz que o grego antigo ele não tinha essa compreensão da arte como a gente tem, dessa manifestação estética e essa contemplação estética. A arte ela era reduzida, e até eu acredito que em todo início de civilização, assim como a arte até própria para a Igreja Católica e no tempo católico, na Idade Média, ela se manifestava para os ritos religiosos e não existia uma arte profana, propriamente dita, não profana satânica nem algo do tipo, mas profana distinta da arte direcionada para o divino. E ainda sobre a estruturação das sociedades, todas elas antes ou depois dos gregos, elas sim, criaram e fundaram leis, mas os gregos eles estavam mais interessados em não só falar da lei, mas encontrar a lei com L maiúsculo, que dela deriva todas as outras. Então, a verdade por trás das circunstâncias. De modo que o princípio espiritual grego era o humanismo e não o individualismo, mas o humanismo no sentido de encontrar no homem e cultivar a sua essência e desenvolver a sua verdadeira forma e autenticidade do ser. Tendo os gregos esse guia de encontrar a natureza verdadeira e mais profunda e autêntica do homem, eles entendiam que o homem é sim um animal político ligado ao Estado e ao bem-estar da sociedade. Assim, eles determinavam como a tríade ou o tripé grego, o poeta, o homem político, o orador e o sábio. E sendo o poeta um dos tripés dessa sociedade, é interessante que hoje tem essa diferença, né? Hoje nós não temos mais o poeta como uma figura educadora, mas naquele momento, sim, era uma figura educadora, tanto para repassar esse ideal grego, ideal de ser, que estão descritos nas tragédias, nos exemplos positivos e negativos, na formação e estruturação do homem em si. E é isso, meus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido uma introdução minimamente qualificada para a gente começar a entender de que se trata esse livro, do que se trata a paideia. Bom, se vocês gostaram do vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar o like e ficar para as próximas, tá? Ativa o sininho para ficar nas próximas, porque eu vou ler esse calhamaço aqui, tá? Até o fim. Eu não sei quanto tempo vai levar esse projeto, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Eu quero pegar capítulo por capítulo e fazer aqui,
Mas enfim, eu espero que vocês me acompanhem, porque eu não vou parar e é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!